Fala galera, beleza? Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo. Thiago Ferreira aqui, um cara comum, mas numa troca de ideia hoje. Geralmente aqui eu sempre trago acerca da palavra de Deus para a gente bater um papo. Hoje vai ser um pouco diferente, mas provavelmente no meio eu devo falar algumas coisas. Mas antes de tudo, dá um like, compartilha, comenta aí nesse vídeo, né? Vai ser muito bom para ajudar aí no engajamento do canal. E eu tô aqui trocando uma ideia com vocês, né? Quem quiser mandar um feedback também vai ser bacana, mas é sempre assim um compartilhar de ideia, né? Aquilo que Deus põe no meu coração, que vem à minha mente, eu procuro gravar aqui pra gente conversar. Serve para mim também. O intuito vai ser também desses vídeos de sempre minhas filhas crescendo, podendo estar vendo ali, adquirindo conhecimento, né? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Esses dias me veio uma frase na minha mente, ou no momento de reflexão, e a frase é assim, ela é uma frase que veio para mim, não sei se alguém já escreveu sobre isso, tá? Mas ela diz assim, que seja bom em não desistir. Muitas vezes isso parece, mas como assim, Thiago? Explica direito um pouquinho. Vou tentar. O que quer dizer isso? A gente é bom em diversas coisas na nossa vida, ou não. Ou a gente tenta ser bom em algumas coisas na nossa vida, mas a gente nunca treina para não desistir. A gente nunca se empenha para não desistir na vida. Por exemplo, a pessoa ela quer iniciar uma família na vida, ela quer ter uma família a qualquer custo. Mas no meio do percalço, essa pessoa se junta com uma outra pessoa e no meio do convívio ela vê que existem diversas dificuldades. O homem ele precisa ser o provedor, precisa ser o cuidador, né? Vai ser o pai. A mulher precisa ser a que vai trazer a harmonia para dentro de casa, é a que vai cuidar, a que vai acolher. Mas quando começa a aparecer as dificuldades, as barreiras, né? Os empecilhos, essas pessoas elas desistem dessas ideias. Ou filhos veem os casamentos dos pais e observam que talvez não queiram casar por ser uma situação que eles estão vendo que não lhes agrada, porém não quer dizer que na vida dele vai ser dessa forma. Uma pessoa começa a entrar num processo de emagrecimento, ela quer porque quer emagrecer e ela vai na caminhada e tal. Quando começa a passar literalmente daquele período que a fome bate literalmente, né? O cansaço, talvez pela falta do açúcar ou pela mudança de hábito, essa pessoa ela começa a desistir. Porque ela não condicionou a mente dela para ela não desistir em nenhum momento. Olha aqui, eu estou dizendo assim, acontece alguma coisa no meio do percurso, não consegui comer direito hoje, não consegui fazer a dieta hoje, aconteceu muita coisa, não consegui, tudo bem, você vai parar, vai respirar e vai retornar. Isso não pode ser um impulso para você depois falar, já não estou conseguindo fazer mesmo, então é melhor nem fazer, isso é desculpa. Um outro ponto entre parênteses aqui, abrindo um parêntese, eu estou trazendo isso aqui para vocês, não quer dizer que eu seja o cara que nunca desisti na vida e que agora eu não desisto de nada na minha vida. Muito pelo contrário. Eu já fui um cara, eu já compartilhei isso, eu acho que em outros vídeos, né? Que já tive um complexo de inferioridade, né? Isso quem me descobriu em mim foi um pastor que nós tínhamos, que é nosso pastor ainda, mas mora em outra cidade. E ele descobriu isso na minha vida, a gente fazendo um gabinete. De lá para cá, eu vim fazendo uma análise na minha vida e realmente a minha esposa também me ajudou muito nessa questão dessas dificuldades que eu tinha, de achar que eu não conseguia fazer nada, de que não vai essas coisas, eu não consigo, ou então começar e parar na vida. Todo mundo tem uma história assim, começa alguma coisa e depois para, começa alguma coisa e depois para. Por que esse depois para? Porque a gente não consegue manter essa constância, porque a gente desiste no meio da caminhada, né? Uma pessoa ela se propõe a fazer uma faculdade. Primeiro, ela não fez o seu planejamento para fazer aquela faculdade. E quando chegou no meio do período que, de cansaço, às vezes a pessoa é mãe, às vezes a pessoa é pai, às vezes a pessoa tem um outro trabalho, às vezes a pessoa tem diversas dificuldades. Mas ela já sabia dessa dificuldade quando ela começou. E aí ela foi. E agora, porque tem essas dificuldades, ela para, porque realmente não é uma questão fácil. Mas o que a gente precisa entender, um dos pontos
Essas são as situações, tá, gente, que fazem a gente desistir, porque a gente não condiciona a nossa mente para a gente dar continuidade. Uma vez eu já gravei um vídeo aqui falando sobre perseverar, né? Onde a gente precisa perseverar a todo momento. Quando a gente passa desse estágio de não querer desistir, independente das dificuldades que está acontecendo, a gente começa a ser perseverante. Então, a gente precisa cada dia condicionar a nossa mente, sabendo que aquilo que você vai querer na sua vida, que vai gerar de você um sacrifício, vão ter limitações, vão ter barreira. Às vezes essas limitações são suas mesmo. Às vezes você não é, às vezes, vou falar de mim, tá? Talvez eu não sou uma pessoa que tenha talvez um intelecto maravilhoso, uma genética perfeita ou uma vida maravilhosa, sendo que isso não impede de que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Muito pelo contrário, se a gente ficar a todo momento olhando para as nossas limitações, literalmente, facilmente, a gente vai desistir. Me veio uma passagem agora na mente, né? Deus é bom por causa disso. Uma passagem onde haviam duas cidades na Bíblia, Sodoma e Gomorra, né? Cidades totalmente promíscuas, e Deus destruiu essas duas cidades, né? E existiam lá um casal que eram parentes de Abraão, que era Ló e a sua esposa e suas filhas. Então Deus, por misericórdia, falou para Abraão tirar os filhos, os seus parentes, melhor dizendo, né? A pedido mesmo de Abraão. Então Abraão foi e resgatou Ló e sua família. Porém, a mulher de Ló olhou para trás e foi dito para eles o seguinte: vocês subam a colina, vão embora e não olhem para trás de forma alguma. Essa mulher, ela fez o quê? Fez ao contrário. Ela olhou para trás e ela virou uma estátua de sal, né? Uma passagem muito conhecida na Bíblia. O que quer dizer com o que eu estou dizendo? Essa mulher estava totalmente, provavelmente, apegada aos costumes daquela cidade. Talvez pelas suas facilidades, pelas suas riquezas, pela vida que ela levava. E ao pensar que tudo aquilo seria deixado para trás para uma nova vida, talvez em meio que algumas dificuldades, ela olhou para trás com saudade. Isso é um dos fatores que na nossa vida nos implica a gente desistir dos nossos objetivos, daquilo que a gente, talvez nem tantos objetivos, mas daquilo que a gente se propôs a fazer, aquilo que a gente empenhou a nossa palavra para fazer. Então, são essas questões, são as facilidades que nós tínhamos antes de iniciar esses objetivos, né? Antes de dar a nossa palavra para iniciar essas situações. São um dos motivos que nos fazem desistir. De que forma? Como eu falei, a alimentação. Hoje eu estou tentando ter uma alimentação um pouco melhor, né? Já estou no estágio de que eu estou comendo muito bem? Não, mas eu estou vindo nessa caminhada. E tem sido um momento difícil, porque você percebe que a comida é algo que é extremamente emocional, né? Então, sempre tem afeto, sempre tem situações que vão te levar a comer festas, comemorações, né? E é uma questão afetiva. Se você está triste, você acha que você merece comer alguma coisa. Se você está alegre, você acha que você merece também comer alguma coisa. Isso, eu estou falando de alimentação, mas existem diversas situações. O vício é uma das coisas. Depois talvez a gente possa trocar uma ideia sobre isso. O vício é uma das fugas, né? Então, essas questões na nossa vida nos fazem desistir facilmente. Primeiro, porque a gente olha para as dificuldades que estão impostas e às vezes a gente desiste antes de começar. E quando começamos, acabamos percebendo também as dificuldades, então a gente acaba parando também, né? E no meio do caminho, a gente perde às vezes para nós mesmos. De que forma? Poxa, será que realmente isso é para mim? Pô, será que realmente é isso que eu vou fazer? Será realmente que quando a gente põe esses serás, a outra questão, essa questão é também uma questão totalmente fundamental, quando a gente perde para nós mesmos. Eu acho que é uma das coisas cruciais, porque se a gente não consegue vencer a nós mesmos, dificilmente a gente vai vencer outras coisas. Outras coisas também que nos fazem desistir é a aprovação dos outros. Compartilhar as nossas coisas, querendo que essas pessoas compartilhem com a gente, dizendo: nossa, o que você está fazendo é muito bacana,
vai nessa. Cara, se essas pessoas aparecerem na sua vida, vai ser raridade, uma ou outra. Porque na grande maioria, pessoas vão ver que você está querendo fazer algo, que você está tentando fazer algo, que elas até pensaram, mas não botaram na prática. Então, dificilmente essa pessoa vai te apoiar, entendeu? Se você acha que não existe isso, faça uma análise e depois você tira as suas conclusões. Então, galera, o que acontece na nossa vida é isso. A gente precisa treinar a cada dia e condicionar a nossa mente para não desistir em meio às dificuldades, para não desistir em meio às limitações, porque todas elas vão existir, tanto as limitações quanto as dificuldades. E a gente está cercado por uma nuvem de testemunha. Se você é pai, seus filhos estão te observando. Se você é filho e tem irmãos, seus irmãos estão te observando. Se você é sozinho, sem parente, está numa outra cidade, Deus também está te observando. E você também precisa se observar. Porque você precisa se comprometer consigo mesmo. A gente tem essa dificuldade. Se você vai para o seu trabalho, por exemplo, vai para a sua escola, faculdade, você tem um compromisso com aquilo, então você se vê no direito de fazer, mas a gente não faz um compromisso conosco mesmo, com a gente mesmo, é difícil nós fazermos. Então que nesta manhã, tarde ou noite, no momento que você esteja vendo esse vídeo, ao terminar esse vídeo, faça essa reflexão, cara. Se comprometa com você mesmo em não desistir naquilo que você se propôs a fazer. Se é você ter a cada dia se achegar mais a Deus, ter mais uma intimidade com Deus, numa leitura da palavra, numa oração, numa ida aos cultos, se comprometa. Faça os seus planejamentos e tente pôr aquilo que você fez, 10 coisas que você quer fazer. Se você conseguir fazer pelo menos as 5, você já está acima da média. Tem gente que põe aqueles planos de meta do final de ano, a pessoa põe e ela não fez nem a primeira. Então, também, para você treinar a sua mente, a condicioná-la a não desistir, dê valor às pequenas conquistas, porque antes você não tinha nenhuma e agora você tem pelo menos a metade de uma conquista, já é uma produtividade muito grande. E assim você vai progredindo a sua vida e você vai ver que vai chegar um momento que você condicionou tanto a sua mente para você não desistir, que dificilmente aquilo que você aplicar a sua vontade, a sua entrega, dificilmente você vai deixar de lado. E a sua palavra, dificilmente você também vai deixar de lado. Então, condicione a sua mente para isso, né? Seja fiel aos seus propósitos, naquilo que você tem como propósito, né? Condicione a sua mente para não desistir. Então, se você quer um dia se chegar mais a Deus, faça. Se você quer obter uma família, faça. Se você quer se organizar financeiramente, faça isso. Se você quer emagrecer, faça isso, sabendo das limitações, mas em frente. Que a dor do arrependimento é muito pior do que a dor de ter tentado fazer, de estar na tentativa, ou depois alguma coisa aconteceu, mas a dor do arrependimento de não ter feito é muito pior. Beleza, galera? Espero ter sido explicativo nessa questão. Foi algo também que mexeu um pouco comigo, né? Porque a gente também está sempre aprendendo. Então, a gente sempre está nessa condição de aprendiz, né? E que você tenha uma mente condicionada e treinada a não querer desistir em meio a diversas limitações que está sobre a sua vida, né? Que Deus te abençoe e vamos junto nessa caminhada. Beleza? Ouça!